Ele a viu pela primeira vez numa manhã de março, quando ela tentava domar uma égua que não queria ser domada. Os cabelos loiros escapavam por baixo do chapéu de palha, e o sol do sul os transformava em algo que Flávio Carvalho não sabia nomear com precisão. Não era dourado, não era amarelo, era uma coisa entre as duas, viva como brasa, como se a luz tivesse resolvido pousar ali e ficado encantada demais para ir embora. Ele ficou parado na cerca de madeira escura, a mão espalmada sobre o mourão úmido de orvalho, sem conseguir se mover por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Não era apenas a beleza. A beleza estava lá, é verdade, inegável como o vento frio que descia dos pinheiros naquela hora da manhã e roçava a grama com um sussurro constante. Mas havia algo mais naquela moça. Uma determinação nos movimentos, uma recusa firme em desistir mesmo quando a égua bufou e se esquivou pela terceira vez, os cascos chutando a terra seca em protesto, que Flávio reconheceu como algo muito próximo do que ele mesmo era. E esse reconhecimento foi o que o prendeu ali, mais do que qualquer outra coisa. Mas essa não é apenas a história de um olhar que durou tempo demais. É a história de um homem que aprendeu, ao longo de muitos anos de terra e suor e silêncio, que certas coisas chegam na vida sem pedir licença. Entram pela porta dos fundos enquanto você está ocupado com outras preocupações. E quando você finalmente percebe, já estão enraizadas fundo demais para arrancar, sem arrancar uma parte de você junto. Você já parou para pensar o que acontece quando um homem que passou a vida inteira aprendendo a respeitar os limites que o mundo colocou para ele, a diferença de nome, de família, de lugar na vida, de repente descobre que o coração não conhece esses limites? Que o coração é teimoso como a terra seca que brota verde depois da chuva, sem perguntar se é hora, sem esperar permissão de ninguém, sem se importar com o que o mundo acha que é possível ou impossível. Isso aconteceu em março de 1923, no interior de Santa Catarina, numa pequena comunidade chamada Vila dos Pinheiros, onde o ar cheirava a erva mate no final da tarde e os pinheiros do Paraná pontilhavam o horizonte vermelho do entardecer como sentinelas que tivessem decidido ficar para sempre, plantadas naquele chão de gerações. Era um lugar onde as famílias se conheciam há décadas, onde o caráter de um homem valia mais do que o dinheiro no bolso e onde as histórias que realmente importavam eram passadas adiante ao redor do fogo, entre uma xícara de chimarrão e outra, com aquela cadência lenta de quem sabe que as coisas boas precisam de tempo para ser contadas direito. E essa é uma história boa. Uma das mais bonitas que já passaram por essas terras do sul. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisinha que significa muito para nós aqui do Contos de Antigamente. Escreve nos comentários de onde você está assistindo. Pode ser o nome da sua cidade, do seu estado, ou só dizer que está aqui conosco nessa tarde de história. Esses comentários nos mostram que o trabalho vale a pena, nos motivam a trazer mais histórias como essa toda semana e nos ajudam a entender melhor quem está do outro lado da tela. Se você ainda não está inscrito no canal, aperta esse botão agora mesmo. É de graça e você nunca mais perde uma história nova. E compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai amar isso. Pode ser uma mãe, uma avó, uma amiga do coração. Agora vem comigo sem mais demora, porque a história de Flávio e Sofia está só começando, e ela vai ficar com você por muito tempo depois que acabar. Flávio Carvalho tinha 28 anos naquele março de 1923, e parecia ter nascido com a terra vermelha do sul, impregnada nas mãos. Era filho de Augusto Carvalho, um tropeiro que percorreu as estradas entre Lages e Florianópolis por 3 décadas, levando gado, charque e notícias de um lugar para outro, com aquela resistência tranquila de quem escolheu uma vida difícil e fez as pazes com ela desde o início. A mãe era a dona Hermínia,
mulher miúda e de voz suave, que criou 4 filhos com pouco dinheiro e com uma dignidade que não curvava nem debaixo do maior peso, que costurava os sapatos quando rasgavam e servia o feijão ralo como se fosse banquete, e que ensinava aos filhos, pela prática e não pelo sermão, que o nome que se carrega vale mais do que a casa que se tem. Augusto morreu de uma febre quando Flávio tinha 15 anos, num inverno que foi particularmente duro naquele ano de 1910. A febre veio rápida e levou tudo com ela em menos de 2 semanas e deixou a família sem o arrimo principal e sem grandes posses. Apenas a casinha de madeira nos fundos de Vila dos Pinheiros, com o assoalho que rangia em 2 lugares específicos que todo mundo já sabia desviar, um cavalo velho que durou mais 2 anos e um nome que, pelo menos, ninguém havia manchado em nenhuma esquina da região. Foi o nome que Flávio carregou como herança mais valiosa, e foi com ele que construiu tudo o mais. Com 15 anos, foi trabalhar na fazenda Brandt como ajudante de geral, fazendo de tudo um pouco, carregando sacas de milho até a tulha, limpando currais no frio da manhã, quando o vapor subia do esterco e o ar mordia os dedos, capinando os canteiros de erva mate que eram o orgulho do patriarca Ernst Brandt, com aquele cuidado quase ritual que a erva exige. Com 20, havia se tornado indispensável de um modo que não precisava ser declarado, porque era sentido por todo mundo que trabalhava ao lado dele. Com 25, era o arrendatário principal da propriedade, o homem que Ernst Brandt consultava antes de tomar qualquer decisão que dissesse respeito à terra, não por protocolo, mas por convicção genuína. Não era porque tivesse educação formal. Flávio havia chegado até o 4º ano primário, o suficiente para ler com desenvoltura e fazer contas sem errar, não muito mais. Mas tinha algo que não se aprende em escola nenhuma, um entendimento instintivo da terra, do clima, das plantas e dos animais que parecia vir de algum lugar mais antigo que a própria memória. Sabia quando a chuva estava chegando, pelo jeito que as formigas carregavam folhas maiores do que o normal para dentro do formigueiro. Sabia quando o milho estava com sede, antes que as folhas mostrassem qualquer sinal visível de ressecamento. Havia um brilho específico que elas perdiam, uma leveza no verde que não era doença, mas era aviso. Sabia quando uma vaca estava para criar pelo jeito silencioso e voltado para dentro com que ficava parada no canto mais quieto do pasto. E sabia, acima de tudo, quando era hora de falar e quando era hora de calar, e na maior parte do tempo preferia o silêncio. Não por timidez, mas porque havia aprendido cedo que as palavras gastas demais perdem o peso, e ele não queria que as suas ficassem leves. Os moradores de Vila dos Pinheiros tinham um respeito pelo Flávio Carvalho que não precisava ser proclamado em voz alta para existir. Era o tipo de respeito que se sente no aperto de mão, no modo como as pessoas ouviam quando ele falava, no modo como os mais velhos inclinavam levemente a cabeça na direção dele quando cruzavam na estrada. Era um homem de bem e todo mundo sabia. Não o tipo de homem de bem que fica esperando o reconhecimento, o tipo que age de um jeito e o reconhecimento acontece por consequência natural, como a sombra que a árvore faz sem precisar querer. Havia também, entre os que o conheciam de mais perto, a percepção de que Flávio era um homem capaz de sentir muito, de um jeito profundo e silencioso que não aparecia na superfície a não ser em momentos específicos. Uma frase dita com cuidado demais, um olhar que ficava um segundo a mais do que o necessário. A maneira que tratava os animais, não com a rudeza prática de quem vê bicho como ferramenta, mas com um respeito tranquilo que via em cada ser vivo algo que merecia consideração. Mas havia um limite que ele havia aprendido a respeitar com a mesma seriedade que respeitava qualquer outra lei da natureza. Ele trabalhava na fazenda Brandt. Ernst Brandt era seu patrão.
A família Brandt tinha um mundo próprio, com nomes alemães bordados nas toalhas de mesa e retratos de bisavós na parede da sala. E Flávio Carvalho tinha o seu, com o cheiro de capim-limão que sua mãe plantava na janela da cozinha e a memória do pai contando histórias de viagem ao redor do fogão, a lenha nas noites frias. Dois mundos que existiam lado a lado, que se respeitavam, que dependiam um do outro de formas profundas e diárias, e que não se misturavam. Isso era o que Flávio entendia. Isso era o que havia aceitado. Até aquela manhã de março em que ficou parado na cerca, olhando para uma moça que não desistia de uma égua, que não queria ser domada, e sentiu alguma coisa se mover lá dentro com a discreta inevitabilidade de uma raiz que encontrou água. Pedro Carvalho tinha 19 anos recém-cumpridos e era, em quase tudo, o oposto do irmão. Onde Flávio era contenção, Pedro era exuberância. Onde Flávio falava em doses medidas e precisas, Pedro falava em abundância generosa e, às vezes, sem destino certo. Tinha um jeito desengonçado de quem ainda não havia terminado de crescer por dentro, os movimentos um pouco grandes demais para o corpo que estava aprendendo a habitar, e um sorriso que ocupava metade do rosto e que aparecia com uma frequência que alguns achavam ingênua, mas que era, na verdade, uma escolha. A escolha deliberada de um rapaz que havia crescido com dificuldades e havia decidido que o riso era uma forma de não deixar que as dificuldades tivessem a última palavra. Foi Pedro quem primeiro viu a chegada de Sofia. Era uma quinta-feira de tarde, 3 dias antes do encontro na cerca, quando a charrete preta do Sr. Brandt desceu a estrada de terra carregando de volta a filha mais velha da família. Pedro estava capinando perto do portão principal e parou o trabalho imediatamente, sem nenhum constrangimento, apoiando a enxada no ombro direito e deixando um sorriso abrir no rosto que não coube inteiro. Mais tarde, ao jantar, contou para Flávio o que havia visto com o entusiasmo de quem descobriu ouro numa peneira. Disse que a filha do Sr. Brandt tinha voltado de Florianópolis, que estava diferente, com um jeito diferente de andar, não orgulhoso nem afetado, mas o jeito de quem foi a algum lugar e voltou sabendo quem é, e que tinha um cabelo, meu Deus do céu, um cabelo que parecia coisa que o sol tinha feito de propósito com todo o cuidado do mundo. Flávio ouviu a narração do irmão, cortando o pedaço de carne no prato com a mesma atenção calma com que fazia todas as coisas, sem levantar os olhos da comida. Murmurou que era bom que a família estivesse toda reunida, que o Sr. Ernst havia ficado mais animado nos últimos meses com a expectativa do retorno da filha, e que isso era coisa boa para o andamento geral da fazenda. Pedro olhou para ele com aquela expressão de quem não acredita no que está ouvindo. Disse que era exatamente isso, que o irmão era um homem de capacidade fora do comum por conseguir transformar qualquer assunto em conversa sobre produtividade. Flávio não respondeu. Mas o canto esquerdo da boca levantou 1 milímetro, o suficiente para Pedro se dar por satisfeito. A fazenda Brandt era uma das maiores propriedades de Vila dos Pinheiros, com 42 alqueires de terra que se estendiam desde a margem do córrego Figueira até a borda do mato de Araucárias, que demarcava o limite norte. Ernst Brandt, 61 anos naquele 1923, bigode espesso grisalho, ombros ainda largos apesar da idade, havia herdado metade da fazenda do pai e comprado a outra metade com o dinheiro acumulado ao longo de 2 décadas de comércio de erva mate. Era um homem de poucas palavras em português, muitas mais em alemão, justo nos negócios, exigente com o trabalho, e que guardava por Flávio Carvalho um afeto genuíno, que nunca soube exprimir de forma direta, mas que demonstrava de 1000 modos indiretos. Pela confiança depositada, pelos encargos crescentes, pelo fato de consultar o arrendatário antes de decidir qualquer coisa que dissesse respeito à terra.
A propriedade tinha a casa grande, uma construção sólida de madeira de lei com varanda larga e janelas altas que deixavam entrar o vento dos pinheiros, o galpão de beneficiamento de erva-mate, onde a planta passava pelo sapeco, pela secagem cuidadosa e pelo cancheamento antes de ser ensacada para venda. As tulhas de milho, o curral com uma dúzia de vacas leiteiras e 4 cavalos, e as casas menores dos trabalhadores, separadas da casa grande por um gramado largo e por uma fileira de roseiras que Dona Rita, falecida esposa de Ernst e mãe de Sofia, havia plantado com as próprias mãos 20 anos antes e que ainda floresciam toda a primavera com uma obstinação linda, como se a terra guardasse na memória o carinho de quem a havia trabalhado. Sofia Brandt havia passado os últimos 3 anos em Florianópolis, estudando no Colégio Nossa Senhora da Providência, uma instituição para moças de família que combinava instrução formal com as chamadas prendas domésticas. Mas quem esperava que ela voltasse apenas com receitas de doce e pontos de bordado não havia a conhecido direito. Sofia voltou com cadernos cheios de anotações sobre botânica e comportamento dos solos, com livros sobre agronomia comprados com a mesada que sobrava e com uma opinião formada sobre praticamente tudo, que não tinha medo de expressar quando achava necessário, embora tivesse aprendido que o momento certo para uma opinião é tão importante quanto a opinião em si. Tinha 24 anos, olhos cinza esverdeados que herdara da mãe brasileira, a Dona Rita, e aqueles cabelos loiros de herança paterna que cresciam com vida própria, ondulados nas pontas, impossíveis de conter completamente na trança que ela tentava manter durante o trabalho, sempre com alguma mecha escapando na nuca ou na têmpora, como se os cabelos tivessem opinião própria sobre contenção e a opinião fosse desfavorável. Herdara do pai a teimosia de Carvalho e o gosto pela terra. Da mãe havia herdado a capacidade de rir da própria teimosia sem perder a convicção e a crença firme de que a bondade é uma escolha que se faz todo dia, não um dom com que se nasce. Dona Rita havia falecido 5 anos antes, de uma pneumonia que pegou no inverno rigoroso de 1918 e que levou em menos de 3 semanas uma mulher que todo mundo esperava enterrar 20 anos mais tarde. Deixara na filha uma saudade que Sofia carregava de um modo muito particular, não como peso que oprime, mas como presença que acompanha. Às vezes, quando estava no campo ao entardecer e o ar ficava roxo e quieto daquele jeito específico do sul, ela sentia a mãe do lado de um modo que não precisava de explicação sobrenatural. Era apenas o jeito como as pessoas que amamos de verdade continuam existindo dentro de nós muito depois de partir, nos gestos que fazemos sem perceber, nas escolhas que tomamos sem entender completamente de onde vem. Mas isso é pensamento para momento mais quieto. Naquela manhã de março em que Flávio ficou parado na cerca, o que havia era uma égua chamada Ventania, fêmea de 3 anos, pelagem baio-queimada com reflexos dourados, nervosa como o nome sugeria, e uma moça que havia decidido que ia domar aquele animal sozinha ou ia morrer tentando. Ventania não era má, era assustada, que é diferente e que exige resposta diferente. Havia chegado à fazenda 2 semanas antes, comprada de um vendedor de cavalos de curitibanos, que havia sido honesto o suficiente para avisar ao Ernst que o animal tinha temperamento difícil. Ernst havia dito que era para deixar a égua quieta no pasto por enquanto, que alguém com jeito e com paciência ia trabalhar com ela devagar. Mas Sofia havia olhado para a Ventania no dia em que chegou à fazenda. Havia ficado parada na cerca por um longo tempo, observando a égua que ficava no canto mais distante, com as narinas abertas e os olhos em alerta permanente. E havia decidido, por alguma razão que talvez nem ela soubesse articular, que ela era esse alguém com jeito. Flávio vinha do galpão de erva-mate carregando uma clipboard com as anotações da secagem da semana quando ouviu o barulho.
O bufar alto e repetido da égua, o bater pesado de cascos no chão seco e depois uma voz feminina dizendo palavras firmes com um cuidado deliberado que revelava que a pessoa sabia que o tom importava tanto quanto o conteúdo. Parou, virou, e foi assim que viu. Sofia estava no meio do pasto pequeno ao lado do estábulo, com uma corda trançada na mão, tentando se aproximar de Ventania por um ângulo que a égua pudesse aceitar sem entrar em pânico. Os movimentos eram lentos e deliberados, sem pressa e sem nervosismo, pelo menos por fora. Mas Ventania não estava aceitando nenhum ângulo, nenhuma direção. A cada passo de Sofia, recuava 2, bufando com as narinas muito abertas. Os olhos rodando com aquela expressão de pânico contido que os cavalos assustados têm quando não sabem ainda se a ameaça vai chegar ou vai embora. Flávio ficou parado na cerca. Pousou a clipboard na madeira, observou. Viu que Sofia sabia o que estava fazendo. Os movimentos eram certos, a postura adequada, a voz baixa e contínua, como quem conta uma história paciente. O problema não estava na técnica. O problema era que Ventania havia decidido, lá no lugar interior, onde os animais tomam essas decisões, que ainda não era hora de confiar em ninguém. E não havia técnica no mundo que acelerasse esse processo quando o animal não estava pronto por dentro. 3, 4 minutos se passaram com esse jogo de aproximação e recuo. Ventania bufou de novo e se moveu rápida para o canto mais distante do pasto. E Sofia parou, respirou fundo com aquela contenção de quem não vai deixar a frustração vencer e por um segundo abaixou a guarda. Foi nesse segundo que ela viu Flávio na cerca. Ficaram se olhando por um momento que durou mais do que o protocolo mandava. O vento moveu a mecha loira no rosto dela. Ela não tirou os olhos dos dele para arrumá-la. Depois, levantou o queixo. Não com arrogância, mas com aquele gesto de quem não quer ser apanhada na hora de dificuldade. E perguntou, com uma voz firme, sem ser hostil, se ele tinha algum comentário a fazer. Flávio considerou a pergunta com seriedade. Disse que tinha uma observação, se ela não se importasse de ouvir. Sofia não disse que não se importava, mas também não disse que se importava. O que fez foi virar levemente o corpo na direção dele, que Flávio interpretou como permissão suficiente. Ele entrou no pasto devagar, sem pressa e sem nenhum movimento desnecessário. Enquanto caminhava na direção dela, explicou com a voz baixa que usava perto de animais nervosos que havia algo específico naquela égua. O ouvido esquerdo era mais sensível que o direito. Via-se pelo modo como rodava a cabeça quando chegavam sons de um lado ou do outro. E que, por causa disso, a abordagem ficaria mais fácil pelo lado direito, mais devagar ainda, e que se parasse a uns 3 metros e simplesmente ficasse parada por alguns minutos, sem tentar se aproximar mais, apenas deixando a égua acostumar com o cheiro e a presença, havia boa chance que o próprio animal viesse até ela. Disse isso tudo sem olhar para Sofia. Seus olhos estavam na égua. Sofia ficou em silêncio por um momento. Depois disse que havia tentado pela esquerda porque parecia ser o lado que a égua deixava mais espaço livre. Flávio respondeu que era exatamente por isso que a égua deixava espaço ali, porque era o lado que usava para vigiar a ameaça e já estava com o corpo posicionado para reagir. O lado direito era onde ela abria uma brecha porque era onde se sentia mais segura. A entrada certa, disse ele com aquela calma de quem não está fazendo esforço para suar profundo, mas que às vezes era sempre pela segurança, não pelo espaço. Sofia ficou olhando para ele com atenção genuína. Depois disse que fazia sentido. E foi para o lado direito. Flávio ficou onde estava e observou. Sofia parou a uns 3 metros de Ventania, exatamente como sugerido, e ficou completamente parada. A égua virou a cabeça, as narinas pulsando naquele ritmo de avaliação intensa. 30 segundos, 1 minuto,
2 minutos de silêncio, onde o único som era o vento suave nos pinheiros do limite norte e algum pássaro cantando longe, indiferente a tudo. E então, com aquela lentidão cautelosa que é uma das coisas mais bonitas que um animal assustado pode fazer, a decisão de se mover na direção da coisa que ainda não conhece, Ventania deu um passo na direção de Sofia. Depois, mais um. Depois parou. Depois encostou o focinho na palma da mão aberta de Sofia e ficou parada. Sofia soltou um ar devagar pelos lábios, com aquele cuidado de quem não quer estragar um momento frágil. Só então virou a cabeça para onde Flávio estava. Ele já estava saindo pelo portão do pasto, sem alarde, a clipboard de volta na mão, caminhando na direção do galpão com o mesmo passo calmo de sempre. Sofia ficou olhando para as costas dele por um segundo. Depois voltou os olhos para Ventania e disse baixinho, mais para si mesma do que para alguém, que aquele homem era diferente. Ventania tampou os olhos devagar, com aquela placidez que os cavalos às vezes têm quando estão finalmente à vontade. Para quem sabe olhar, é uma coisa muito próxima de concordar. O segundo encontro aconteceu na quarta-feira da semana seguinte, no fim da manhã, quando Flávio estava examinando as araucárias mais jovens que havia plantado no limite norte da propriedade, 6 anos antes. Era trabalho de inspeção, caminhada lenta entre as mudas, olho atento para sinais de praga ou de solo com problema. O sol estava forte para março, o que não era comum, e o ar tinha aquele peso úmido que às vezes precedia temporais no final da tarde. Sofia apareceu pela trilha que cortava o mato, com botas de couro marrom, um caderno encapado de couro preto embaixo do braço e aqueles cabelos loiros presos numa trança que estava mais ou menos no lugar na parte de cima e completamente no seu próprio caminho nas pontas. Ela também estava olhando as araucárias, mas de um jeito diferente, parando na frente de cada muda, anotando algo no caderno, medindo com o olhar a distância entre uma e outra. Quando chegou perto o suficiente para notar Flávio, não demonstrou surpresa. Disse bom dia, como quem diz uma coisa simples e verdadeira. Flávio disse bom dia de volta. Houve um silêncio que não era desconfortável. Era o silêncio de 2 adultos que ainda estão avaliando quanto espaço vão ocupar na presença um do outro. Então Sofia perguntou, sem rodeios, se ele havia plantado aquelas araucárias ou se eram nativas. Flávio respondeu que havia plantado 6 anos antes. Que as nativas do limite norte tinham sido derrubadas numa tempestade de 1915 e nunca haviam sido repostas, e que ele havia convencido o Sr. Ernst a replantá-las porque as araucárias ajudavam a manter a umidade do solo nos períodos de seca e serviam de barreira natural para o vento do norte no inverno. Sofia olhou para ele com atenção genuína. Perguntou se havia alguma referência escrita sobre isso ou se era observação própria e de tradição local. Ele disse que era as 2 coisas juntas, que o pai havia lhe ensinado que a araucária não era apenas árvore, era termômetro, calendário e proteção, tudo junto numa coisa só. Que quando as araucárias estavam com as pinhas pesadas, era inverno rigoroso pela frente. Que quando floresciam mais cedo era chuva em março. Sofia escreveu alguma coisa no caderno com aquela concentração que aparecia no rosto dela como leveza. Depois disse que achava fascinante esse tipo de conhecimento, o que não está em nenhuma universidade, que existe só na memória das pessoas, e que quando essas pessoas partem sem ter passado adiante, desaparece para sempre, como se nunca tivesse existido. Flávio ficou um momento quieto. Depois disse, com aquela calma de quem não está fazendo esforço para soar profundo, mas que às vezes que era exatamente por isso que havia ensinado ao Pedro. Sofia ergueu os olhos do caderno. Havia naquele detalhe simples a ideia de um homem que pensa em preservar o que sabe, não para si, mas para frente, algo que ela reconheceu como característica de quem pensa mais longo do que o dia que está vivendo. E isso ficou com ela muito depois que a conversa terminou.
Eles falaram por uns 20 minutos ali entre as araucárias jovens, com o sol filtrando entre as copas e o ar cheirando aquela mistura específica de resina e terra molhada, que é o perfume mais característico do interior sul brasileiro em dia de umidade alta. Sofia fazia perguntas diretas e boas, do tipo que mostra que a pessoa pensou no assunto antes de perguntar. Flávio respondia com a mesma economia de palavras de sempre, mas havia algo diferente no tom. Uma abertura mínima, quase imperceptível, como uma janela que abre só 1 centímetro, mas já deixa entrar ar fresco suficiente para sentir a diferença. Quando Sofia foi embora pela trilha, Flávio ficou parado entre as araucárias por mais tempo do que o trabalho exigia. Estava ouvindo o som dos passos dela se afastando nas folhas secas do chão, e depois o silêncio que sobrou quando os passos sumiram. E notou que o silêncio soava diferente do que havia soado antes dela chegar. Era só uma observação, como todas as outras que acumulava ao longo dos dias sobre a terra e o tempo, mas diferente de todas as anteriores. Pedro percebeu, é claro. Na noite da quarta-feira, enquanto esquentavam o jantar no fogão de lenha, disse sem levantar os olhos da panela que havia visto o irmão e a moça do Sr. Brant conversando no mato das araucárias por quase meia hora. Flávio disse que estavam conversando sobre plantio. Pedro disse que sim, claro, que plantio era famoso por render meia hora de conversa intensa entre duas pessoas que mal se conheciam no meio de uma mata. Flávio disse que Pedro devia se preocupar mais com o próprio serviço e menos com o dos outros. Pedro disse que o seu estava feito desde as 4 da tarde e que o irmão sabia muito bem disso. Houve um silêncio em que o fogo na lenha estralou uma vez. Depois Flávio disse, com a voz muito calma e as palavras muito escolhidas, que a moça havia voltado de 3 anos de estudo e estava claramente interessada em entender a fazenda do pai. E que ele havia respondido às perguntas dela sobre as araucárias, porque era uma questão diretamente relacionada ao trabalho da propriedade, e que havia nisso exatamente 0 de diferente do que faria para qualquer outra pessoa com a mesma pergunta. Pedro assentiu devagar, com aquela expressão exagerada e convincente de quem concorda plenamente com cada palavra dita e não acredita em nenhuma delas. Flávio não disse mais nada. Serviu o prato em silêncio e começou a comer. Mas aquela noite demorou para dormir. 2 dias depois, Ernst Brant chamou Flávio ao escritório da fazenda para uma revisão dos números do plantio de inverno. Ao final, quando os livros estavam fechados e era hora de se despedir, Ernst acrescentou, num tom que tinha uma casualidade cuidadosamente calculada, que havia ficado muito satisfeito com o retorno da Sofia. Que a filha havia voltado bem, com boas ideias, que herdara o espírito forte da mãe. Flávio disse que isso era visível. Ernst olhou para ele por um segundo mais longo do que a conversa parecia exigir. Depois disse, com aquela precisão de quem pesou as palavras antes de largá-las, que havia boas perspectivas para o futuro da filha, que havia rapazes de família com interesse genuíno, que ele esperava naturalmente que tudo se encaminhasse conforme o que era devido. Era uma mensagem. Não era ameaçadora, não havia crueldade nela. Mas era uma mensagem clara, uma demarcação de mundos, suave, mas firme, do tipo que não precisa ser explicada, porque quem precisa entendê-la já entende antes de terminar de ouvir. Flávio a recebeu com a mesma calma com que recebia todas as informações que a vida lhe apresentava. Assentiu dizendo que o Sr. Ernst merecia muito ver a filha feliz, que Sofia era uma moça de caráter excepcional e que merecia o melhor. Ernst assentiu também. A conversa estava encerrada. Flávio saiu do escritório e atravessou o gramado em direção ao galpão. A tarde estava alta, o sol forte, o ar carregado com o cheiro adocicado das flores de pessegueiro da lateral da casa.
O mundo estava exatamente igual ao que havia sido 5 minutos antes. Tudo no lugar certo. Mas havia alguma coisa diferente dentro dele que Flávio optou deliberadamente por não nomear. Nomeando, ficava real de um modo que criava problemas que ele não tinha certeza de como resolver. Sem nome, era apenas uma sensação, como aquela pressão no ar antes da tempestade. Não era chuva. Ainda era só pressão. E pressão, Flávio sabia de experiência longa passava, mas nem sempre passava sem deixar marca. Numa tarde de meados de abril, Ernst chamou Sofia para uma conversa na sala. Sentou na cadeira de couro perto da janela, ajeitou o bigode com 2 dedos, gesto que ela conhecia desde criança como sinal de que o pai estava escolhendo as palavras com cuidado extra, e disse que havia recebido uma carta de Helmut Zeiser. Sofia reconheceu o nome. Filho do comerciante Gustavo Zeiser, de Blumenau. Uma família de boa reputação, próspera, ligada ao comércio da região. Ela havia conhecido Helmut algumas vezes ao longo dos anos, em festas de família e reuniões da comunidade. Era um homem correto, educado, bem posto. Tinha 27 anos e um futuro encaminhado com a segurança de uma estrada larga e bem sinalizada. Ernst disse que Helmut havia escrito expressando o interesse em visitar a fazenda em junho para conhecê-la melhor, e que ele havia respondido dizendo que seria bem-vindo. Sofia ficou olhando para o pai por um momento com uma calma deliberada. Depois perguntou, com aquela franqueza que era parte essencial do que ela era, se o pai havia consultado ela antes de responder a carta. Ernst disse que não havia achado necessário, porque era apenas uma visita, e porque o interesse do rapaz era honroso. Sofia disse que entendia que o interesse era honroso, e que entendia também que o pai havia feito isso com boa intenção, mas que achava que ele devia saber que ela não havia decidido ainda o que queria para a própria vida e que receber visitas com propósito implícito, sem que ela fosse consultada, era o tipo de coisa que tornava as decisões mais difíceis para todo mundo envolvido. Ernst disse com aquela mistura de orgulho e perplexidade que havia se tornado a tonalidade dominante da sua relação com Sofia, que havia certas realidades que não mudavam pela força do pensamento, e que uma moça precisava construir o futuro ao lado de alguém adequado. Sofia disse que concordava completamente com isso. Ernst piscou. Não era o que esperava ouvir. Ela continuou dizendo que concordava, porque também queria construir a vida ao lado de alguém adequado, que era exatamente o que ela mesma desejava, e que por isso mesmo era importante que ela tivesse voz nessa escolha. Porque adequado para o pai e adequado para ela podiam ser a mesma pessoa, ou podiam não ser, e havia apenas um modo honesto de descobrir. Ernst ficou em silêncio. Depois disse que Helmut era um bom rapaz. Sofia disse que não tinha dúvida, e que ia conhecê-lo com disposição genuína quando ele viesse, mas que pedia que o pai entendesse que uma visita era uma visita, não uma promessa, não um acordo, não um destino. Ernst assentiu com aquela lentidão do assentimento que significa mais tenho que pensar nisto do que concordo plenamente. Sofia deu um beijo rápido e genuíno na bochecha do pai e saiu da sala. Do lado de fora, no corredor com cheiro de madeira de lei e vela de cera, parou por um segundo e respirou fundo. Helmut Zeiser, junho. Era abril. Havia tempo. Ela não sabia bem para que precisava de tempo naquele momento específico, mas sabia que precisava. As semanas que se seguiram foram feitas de encontros que nenhum dos dois planejava e que ambos, de modos muito diferentes, passaram a esperar sem admitir que esperavam. Sofia havia estabelecido uma rotina de percorrer a fazenda nas manhãs, caderno na mão, aprendendo a propriedade do pai, com uma metodicidade que Ernst observava com orgulho, misturado a uma leve perplexidade. E frequentemente, nessas caminhadas, ela cruzava com Flávio.
Às vezes era no campo de milho, onde ele examinava as espigas com os dedos de um modo que parecia leitura, passando a palma pelo grão com aquela atenção concentrada que distinguia umidade de secura, maturidade de imaturidade, saúde de problema. Às vezes era no galpão de erva mate, onde ela aparecia para observar o processo de secagem e ele explicava por que a temperatura tinha que ser controlada com cuidado, nem alta demais, que queimaria os óleos essenciais, nem baixa demais, que tornaria o processo lento e inconsistente. Às vezes era nas primeiras horas da manhã, quando o orvalho ainda estava no capim e o ar frio tinha aquele cheiro limpo que é uma das dádivas do inverno sul brasileiro, e eles se cruzavam na trilha e trocavam algumas palavras antes de seguir cada um para o seu serviço do dia. A cada encontro, Flávio aprendia alguma coisa nova sobre Sofia. Aprendeu que ela ria com uma naturalidade que não pedia licença. Uma risada baixa, levemente surpresa, como quem não esperava que algo fosse tão bom e fica genuinamente contente com a surpresa. Aprendeu que quando estava pensando com atenção profunda em algo, roía levemente o canto do lábio inferior e inclinava a cabeça para a direita de um modo tão pequeno que quase não era perceptível. Aprendeu que sabia mais sobre botânica do que a maioria dos homens que conhecia, e que esse conhecimento vinha de leitura séria, combinada com curiosidade natural pelo mundo ao redor, que não tinha nada a ver com obrigação. Aprendeu também que ela era direta de um modo que era raro, não descortês, nunca isso, mas honesta, com uma honestidade que não se desculpava por existir. Se perguntava, era porque queria saber de verdade. Se discordava, dizia que discordava e por quê. E se concordava, concordava inteiramente, sem reservas. Sofia, por sua vez, aprendia sobre Flávio de um modo mais fragmentado, porque ele se revelava em doses menores e menos voluntárias que ela. Mas o que ela aprendia ficava e se acumulava. Aprendeu que ele tinha um humor seco e preciso que só emergia quando estava suficientemente à vontade. Uma observação dita de lado, uma ironia suave embutida no meio de uma frase séria, deixada ali para quem quisesse pegar. Aprendeu que tratava cada ser vivo, planta, animal, pessoa, com uma atenção fundamentalmente respeitosa. Aprendeu que quando dizia que ia fazer uma coisa, a coisa era feita. Sempre, sem exceção, sem desculpa. Numa tarde nublada de início de maio, ele ajudou a recolocar uma estaca da cerca do pasto de ventania que o vento havia derrubado. Sofia ficou do outro lado da cerca, segurando a estaca enquanto ele a batia com um maço. Era trabalho coordenado. Os dois em silêncio, mas num ritmo que havia se ajustado um ao outro com aquela naturalidade que só acontece entre pessoas que prestaram muita atenção uma na outra ao longo do tempo. As mãos de Flávio no cabo do maço, a força aplicada no ângulo certo, a estaca afundando devagar na terra que havia amolecido com as últimas chuvas. Havia nisso algo que Sofia achou, para a sua própria surpresa, profundamente belo. Não de um modo exaltado ou dramático. De um modo simples e concreto, como quando a gente vê algo sendo feito com muita competência e muito cuidado ao mesmo tempo. Foi nessa mesma semana que Sofia pediu a Flávio que a ensinasse sobre o preparo do solo. Não foi pedido tímido nem tangencial. Foi direto, na frente do galpão de erva mate, numa manhã em que ele saía com a enxada no ombro. Disse que queria aprender sobre o preparo do solo da fazenda, desde o princípio, do jeito que ele sabia fazer. Flávio a olhou por um momento. Disse que era trabalho pesado. Sofia disse que sabia. Ele disse que envolvia cedo de manhã, terra na mão, muito caminhar entre as leiras. Ela disse que tinha botas para isso. E apontou brevemente para as botas que estava usando, que já tinham claramente visto campo antes. Houve um silêncio de alguns segundos. Então Flávio disse que estava bem, que ela podia vir, que começavam na manhã seguinte às 6. O que aconteceu naquela manhã e nas manhãs seguintes por 3 semanas foi algo que nenhum dos dois havia previsto com exatidão.
uma espécie de escola ao ar livre que acontecia enquanto os dois caminhavam pela terra e trabalhavam com as mãos juntos, onde o ensinamento e o aprendizado se misturavam com conversas que frequentemente iam além do tema imediato, tocando em memórias, visões de mundo, modos de enxergar as mesmas coisas de ângulos diferentes, com aquela facilidade que às vezes acontece entre dois adultos trabalhando ao ar livre, quando as defesas ficam levemente mais baixas do que estariam numa sala fechada. Flávio ensinava com a mesma economia de palavras que era sua marca, mas ensinava bem. Apontava, demonstrava, esperava que ela tentasse, corrigia quando necessário, com aquela precisão que nunca era condescendente. Sofia aprendia com rapidez e com aquela qualidade de atenção que é o melhor presente que um estudante pode dar a um professor. E entre uma instrução e outra, havia pausas onde um dizia alguma coisa e o outro respondia. E essas pausas foram se tornando, ao longo dos dias, o coração daquelas manhãs. Numa delas, enquanto preparavam um canteiro novo perto do limite sul da propriedade, Sofia perguntou o que Flávio gostaria de ter feito se as circunstâncias da vida houvessem sido diferentes, se houvesse tido mais opções desde o início. Era uma pergunta grande para aquela hora da manhã com o sol ainda baixo e o ar frio nos ombros. Flávio ficou completamente quieto por um momento, a enxada parada, olhando para o horizonte onde os pinheiros pontilhavam o azul limpo. Depois disse, com a naturalidade de quem responde honestamente sem fazer performance de honestidade, que gostaria de ter estudado mais. Não por vaidade ou por querer ser outra coisa, mas porque havia perguntas sobre a terra, sobre o comportamento das plantas em relação ao clima, sobre os ciclos que ele observava sem conseguir explicar completamente, que ele sentia que poderiam ter respostas em algum livro que nunca havia chegado a ler. Sofia ficou olhando para ele com aquela atenção real de quem está genuinamente processando o que chega. Havia algo nessa resposta que a tocou num lugar muito específico. A ideia de um homem com aquela inteligência concreta e aquela curiosidade profunda, limitado não pela capacidade, mas pela circunstância. Disse que podia trazer os livros, que havia trazido vários de Florianópolis, sobre botânica aplicada, comportamento do solo, climatologia regional, alguns em português, outros em alemão, que ela podia traduzir e explicar conforme fossem lendo. Flávio disse que o alemão ia ser um problema sério. Sofia disse que o alemão não ia ser problema nenhum. Era exatamente para isso que existia a tradução. Houve aquele tipo de silêncio que acontece quando uma oferta é substancialmente maior do que o momento exigiria, e o receptor não sabe imediatamente como receber sem se sentir em dívida de um modo que não é confortável. Flávio ficou olhando para o canteiro por um momento. Depois disse, com aquela voz calma e deliberada de sempre, que agradecia, mas que ela não precisava se dar a esse trabalho. Sofia disse que não era trabalho. Disse, com aquela honestidade direta, que era o jeito dela dizer as coisas que realmente importavam, que queria. Que havia aprendido mais sobre a terra nas semanas que estavam trabalhando juntos do que em 3 anos de anotações por conta própria, e que fazer o sentido inverso fluir parecia não apenas justo, como genuinamente bom. Flávio disse que ela não devia nada por isso. Sofia disse que sabia que não devia, e que era exatamente por isso que era uma oferta, não um pagamento, não uma troca calculada, uma oferta simples. Flávio ergueu os olhos para ela. Era uma daquelas trocas de olhares que duram menos de 2 segundos, mas que carregam mais substância do que uma conversa inteira. Depois assentiu uma vez e voltou ao trabalho. Naquela noite,
quando a fazenda estava quieta e o frio de maio havia assentado sobre o campo, com a consistência de quem veio para ficar até setembro, Flávio ficou sentado na soleira da sua casa por um tempo longo, olhando para o céu sul, que era escuro e imenso e cheio de estrelas. Pensando em coisas que começavam a ter peso demais para ser apenas observações catalogadas com neutralidade. E tomou uma decisão que achava que precisava tomar, que devia criar distância. Não de modo abrupto nem desrespeitoso, mas distância. Porque havia coisas que eram certas de um modo profundo e tranquilo, e havia coisas que eram impossíveis do mesmo modo profundo e tranquilo, e a linha entre o que sentia e o que era possível estava ficando turva, de um modo que não era inofensivo. A distância durou exatamente 4 dias. No 5º dia, uma tempestade de granizo desceu do norte no início da tarde e derrubou parte da cobertura de madeira do galpão de erva-mate, deixando uma abertura que a chuva que veio depois do granizo usou sem cerimônia. Flávio passou o resto daquele dia coordenando o reparo com Pedro e os outros trabalhadores, no telhado com martelo e prego e a chuva nas costas. Sofia apareceu de tarde com uma bandeja de pão de milho, ainda quente e café forte, que Dona Ilse havia preparado para os homens. Quando Flávio desceu do telhado, ela disse que o pão era da Ilse e o café também. Ele disse obrigado. Ela disse que havia tentado ajudar na cozinha e que a Ilse havia recusado a colaboração com a firmeza suave de quem está protegendo algo que considera sagrado. Flávio disse, sem pensar muito, que entendia completamente o ponto de vista da Ilse. Sofia perguntou por quê, e ele disse, com aquele humor seco e preciso que só saía quando estava menos na guarda do que deveria, que a Ilse era uma mulher que havia elevado o café à questão de honra pessoal e que intromissão na hora do preparo era ofensa de dimensão considerável. Sofia riu, aquela risada baixa e genuinamente surpresa que era o jeito dela rir. E Flávio percebeu, com a clareza específica de alguém que havia tentado muito, que os 4 dias de distância haviam servido absolutamente para nada. Pedro, que estava do outro lado do telhado, aparafusando uma tábua, e havia ouvido a troca inteira, sorriu para o céu cinza de tempestade passada, sem que ninguém visse. No último dia de maio, numa tarde em que o sol foi descendo devagar e transformando o campo em camadas de ouro e sombra lilás, Flávio estava consertando uma das estacas do cercado de ventania que havia cedido com a umidade. Trabalhava sozinho, o campo quieto ao redor, a égua observando do canto mais distante com aquela calma crescente que havia desenvolvido ao longo das semanas em que Sofia a havia trabalhado com paciência diária. Sofia apareceu sem anunciar, com luvas de trabalho e uma ferramenta na mão, e disse simplesmente que ia ajudar. Flávio não disse que não. Às vezes aceitar é mais honesto do que recusar por hábito. Trabalharam juntos em silêncio por um tempo, o ritmo do maço marcando o tempo. O cheiro de terra molhada e madeira velha misturado ao ar fresco dos pinheiros. Ventania ficou parada no fundo do pasto, os olhos grandes, observando os dois com a calma de animal que aprendeu que o mundo imediato é seguro. Quando a última estaca estava no lugar, os dois ficaram parados lado a lado, olhando para o campo que o sol estava cobrindo de laranja profundo. Era um silêncio cheio, daqueles silêncios que têm peso e temperatura e que precisam de espaço para existir. Sofia perguntou, sem olhar para ele, o que Flávio via quando olhava para a terra assim, no fim do dia, quando a luz ficava desse jeito. Ele ficou um momento quieto, olhando para o horizonte, onde os pinheiros eram silhuetas escuras contra o céu que se avermelhava. Depois disse que via o futuro. Sofia virou o rosto para ele. Perguntou de quem. Flávio ficou olhando para o horizonte por um segundo que tinha a duração de uma decisão. Depois disse, muito devagar, que essa era uma boa pergunta. Não era uma resposta, mas também não era uma esquiva.
Era uma honestidade específica, a de quem admite que a pergunta existe e que o que há dentro dela é real, sem ainda saber o que fazer com isso de um modo que caiba no mundo que tem ao redor. Sofia ficou olhando para ele por um momento. O sol laranja batia no perfil dele. A linha da mandíbula, o silêncio deliberado, a honestidade contida que era a forma mais completa que ele tinha de ser. Havia algo nisso que ela não soube nomear, mas que reconheceu de um modo que ficou com ela. Foi então que a voz de Dona Ilse veio da direção da casa grande, chamando. Ernst apareceu na varanda com um envelope aberto na mão e a expressão de quem acabou de ler algo que muda o andamento das coisas. Chamou a filha dizendo que havia chegado carta nova do Zeiser. Sofia olhou para o pai, depois olhou para Flávio. Ernst disse da varanda que Helmut havia escrito de novo. Uma questão de negócios havia o trazido ao sul mais cedo do previsto, e ele aproveitaria para fazer a visita antes de junho. Estava planejando chegar em 2 semanas. 2 semanas, não junho. Meados de maio já quase terminando. Flávio pegou as ferramentas com a calma de sempre. Assentiu uma vez para Sofia, sem levantar os olhos, e foi embora pela trilha, na direção das casas dos trabalhadores com o passo regular de sempre. Sofia ficou parada na cerca por um momento, olhando para trás dele. Ventania ficou no fundo do pasto, olhando entre os dois como se sentisse que algo havia se movido naquele campo de fim de dia. E havia. Com o peso das coisas que se movem sem aviso e que são mais difíceis de parar do que parecia. A charrete do Zeiser chegou numa manhã ensolarada de meados de maio, num dia com aquele sol de inverno sul brasileiro que aquece bem na pele, mas não tem calor suficiente para o ar ao redor. Helmut Zeiser desceu com a compostura de quem está acostumado a fazer uma boa impressão. O terno de lã escura bem ajustado, o chapéu retirado no momento exato, o sorriso franco e genuíno. Era um homem alto, de cabelos castanhos escuros cortados com cuidado, feições regulares que eram agradáveis sem ser memoráveis de um modo específico, e um jeito educado e seguro que se desenvolve em quem viveu sempre num ambiente onde as coisas funcionaram razoavelmente bem. Não era arrogante, tinha o tipo de confiança que não precisou provar nada à força. Tratou Ernst com deferência respeitosa, tratou Dona Ilse com cortesia genuína. E quando foi apresentado a Sofia, inclinou levemente a cabeça e disse que ela estava ainda mais graciosa do que recordava. Sofia agradeceu com educação e o olhou diretamente nos olhos com aquela franqueza que era característica dela e que às vezes desconcertava quem esperava outro tipo de resposta. Flávio estava do outro lado do gramado, carregando sacas de milho quando a charrete chegou. Não parou o trabalho. Mas viu tudo. Viu Helmut descer, viu o aperto de mão com Ernst, viu a saudação a Sofia. Pegou a próxima saca e continuou. Pedro, que estava com ele, ficou em silêncio por um tempo que era incomum para ele. Depois disse, com uma cautela que não era o seu modo habitual, que o rapaz parecia apresentável. Flávio disse que parecia sim. Pedro ficou mais um momento em silêncio. Depois disse, com aquela seriedade que às vezes surpreendia nos momentos que importavam, que natural e certo não eram sempre a mesma coisa. Flávio parou. Olhou para o irmão mais novo. Havia no rosto de Pedro uma preocupação genuína que tornava o rapaz de 19 anos mais velho do que era. Depois, Flávio pegou a próxima saca e não disse mais nada. Helmut ficaria 3 semanas. Era tempo suficiente para tudo o que se supunha que deveria acontecer. O que não havia entrado no cálculo de ninguém era que na segunda semana da visita, o céu do sul fecharia de um modo específico, sem uma nuvem de chuva por nenhum horizonte, e que aquele azul limpo e bonito anunciaria o início de uma estiagem que viria no pior momento possível para a região. A seca chegou sem aviso.
No interior de Santa Catarina, o inverno costumava trazer chuvas finas e persistentes que mantinham a terra úmida e os córregos vivos. Mas naquele junho de 1923, o céu resolveu ficar absolutamente azul por dias seguidos. Primeiro uma semana, depois duas, depois três, com um sol que aquecia sem dar o que o solo precisava. O ar ficou seco com aquela secura que racha o canto dos lábios e faz a garganta arranhar quando respira devagar. O capim começou a amarelar antes do tempo. As vacas bebiam mais e davam menos leite. E o córrego Figueira, que atravessava as propriedades da várzea de Vila dos Pinheiros e havia sido fonte confiável em todos os anos que qualquer morador podia lembrar, começou a perder volume de um modo visível e preocupante. Flávio foi um dos primeiros a perceber a gravidade real. Não apenas pelas plantas da fazenda Brunt, que ainda tinham umidade suficiente para alguns dias, mas porque percorria a região, conhecia os campos dos vizinhos, via o estado do solo nas propriedades menores ao redor. Se a seca durasse mais 2 semanas, e pelo jeito do céu ia durar, as famílias que dependiam dessas propriedades iam ter problemas sérios com o plantio de inverno em andamento. Levou isso a Ernst numa tarde da segunda semana, sentado no escritório com o mapa da região desdobrado na mesa entre os dois. Apontou as propriedades em risco uma por uma, falou do estado dos córregos menores que já estavam baixos e apresentou uma ideia que havia estado pensando desde que percebeu para onde a situação estava indo. A ideia era um sistema de irrigação coletivo, usando o córrego Figueira, que ainda tinha volume suficiente se gerenciado com cuidado e critério, e uma série de valetas estrategicamente posicionadas que distribuíssem a água pelas propriedades da várzea. Seria possível manter o solo produtivo pelo menos nas áreas de plantio crítico até que a chuva voltasse. Mas precisaria da cooperação dos 3 proprietários vizinhos, os Kunen, os Schreiber e os Macedo, e de trabalho coordenado. Ernst ouviu tudo com aquela atenção fechada que tinha quando o assunto era importante de verdade. Depois perguntou se Flávio achava que os vizinhos topariam. Flávio disse que topariam se a proposta fosse apresentada do jeito certo, não como favor pedido, mas como acordo mútuo onde cada um colocava trabalho e saía ganhando. Que os Kunen eram pessoas de bom senso, que os Macedo confiavam nele pessoalmente, que os Schreiber falavam mais alemão do que português e ia precisar de alguém para facilitar essa parte. Ernst ficou olhando para o mapa. Depois disse que sabia quem podia ajudar com os Schreiber. Flávio sabia também. E houve entre os dois o silêncio específico de quem chegou à mesma conclusão, ao mesmo tempo sem precisar verbalizá-la. Se você está gostando dessa história, deixa o seu like agora, antes de continuar. Esse gesto simples ajuda muito o canal a crescer e nos permite continuar trazendo histórias como essa toda semana. Agora vamos seguir com o Flávio e a Sofia. Sofia foi convidada por Ernst para participar das negociações com os Schreiber e das reuniões de coordenação com os outros vizinhos. Não apenas como tradutora do alemão, embora essa função fosse real e necessária, mas porque havia ficado claro que a filha entendia de terra e de números de um jeito que era genuinamente útil ao processo. Ela aceitou sem hesitar, com aquela prontidão que tinha para qualquer coisa que envolvesse aprender e fazer algo de real consequência. O que nenhum dos 3 havia calculado completamente era o que significaria, na prática, Sofia e Flávio trabalhando no mesmo projeto várias horas por dia, durante o período em que Helmut Zeiser estava hospedado na fazenda. Helmut quis ajudar. Era um homem bem intencionado, e quando viu que havia uma crise real em andamento, não quis ficar parado. Mas a contribuição que podia dar era a de alguém que conhece bem o comércio e a administração de negócios, não a terra em si. Podia calcular o custo dos materiais, ajudar a redigir cartas formais, oferecer contatos em Blumenau com ferramentas ou equipamento disponível.
Eram contribuições válidas e ele as fazia com boa vontade. Mas quando ia ao campo, havia uma desconexão que ele próprio sentia e que não sabia como resolver. Via Flávio tomar as decisões sobre onde escavar uma valeta, ajoelhar no chão seco, pegar uma mão cheia de terra, deixá-la escorrer pelos dedos avaliando a textura e a umidade, olhar para o relevo do terreno com aquele olhar de quem lê um mapa que ninguém mais consegue ver completamente, e havia no rosto de Helmut, nesses momentos, quando pensava que não havia ninguém prestando atenção, uma expressão difícil de nomear exatamente. Não era desprezo. Era algo mais honesto e mais incômodo, que era o reconhecimento de uma competência que ele não tinha e que não era o tipo de coisa que se adquire querendo. Sofia via isso. Via muitas coisas naquelas semanas que eram difíceis de nomear e fáceis de sentir. Via o jeito que ela e Flávio se moviam em sincronia quando estavam trabalhando no mesmo trecho de terreno, sem precisar dizer muito, ajustando o passo e a ação um ao outro com aquela naturalidade que só acontece entre pessoas que prestaram muita atenção uma na outra ao longo do tempo. Via como ele a ouvia quando ela tinha uma observação técnica sobre o sistema de irrigação, não com a condescendência disfarçada de cortesia que alguns homens usavam quando uma mulher falava de assuntos técnicos, mas com a atenção genuína de quem avalia o mérito do que ouve sem filtros extras. Via mais do que qualquer outra coisa o modo que Flávio não havia. Ou melhor, o modo que havia aprendido com a disciplina de homem que se controla quando considera necessário, a não deixar visível o modo que havia. Essa contenção, paradoxalmente, ela enxergava melhor do que teria enxergado se não houvesse contenção nenhuma. Porque conhecia o original. Havia visto o olhar dele antes da contenção deliberada. Havia sentido o ritmo de conversas onde ele estava 1 centímetro mais aberto do que normalmente estava, e essa memória funcionava como régua. Numa tarde da 3ª semana de seca, o sol pesado, o ar com aquela secura ressecante de quem estava sem chuva há mais de 20 dias, Sofia foi ao trecho onde Flávio estava examinando a valeta principal, próxima à margem mais seca do córrego Figueira. Levou uma moringa de água. Eram as 3 da tarde. Helmut estava na varanda da casa grande com um livro de contas de Ernst. Ela chegou até onde Flávio estava e disse que trouxe água. Ele agradeceu e bebeu sem parar completamente de olhar para a valeta, avaliando o fluxo que começava a aparecer lentamente no fundo de terra mais úmida. Sofia ficou do lado, olhando também para a valeta. O silêncio entre eles era diferente do silêncio habitual. Tinha mais peso, como o ar antes de relâmpago. Depois disse que havia algo que queria dizer a ele. Ele ficou quieto, mas a enxada parou. Ela disse que Helmut era uma boa pessoa. Flávio disse que sabia. Ela disse que o pai gostava genuinamente dele. Ele disse que era natural. Ela disse, com aquela honestidade direta e sem ornamento, que era o jeito dela dizer as coisas que realmente precisavam ser ditas. Que não o amava. Que havia tentado, ao longo das últimas 3 semanas, com honestidade e sem pressa, achar dentro de si algum lugar onde esse sentimento pudesse crescer, e que o lugar não estava lá. Flávio ficou completamente quieto, a moringa na mão, o sol no ombro, a terra seca ao redor. Sofia continuou dizendo que não sabia com exatidão o que sentia sobre muita coisa na vida, que era honesta o suficiente para reconhecer isso, mas que sabia muito bem o que não sentia. E que Helmut merecia alguém que sentisse de verdade completamente, sem tentar convencer o próprio coração de que estava chegando onde não estava. Houve um silêncio que durou alguns segundos, mas que tinha a extensão de algo muito maior. O tipo de silêncio que é cheio de todas as coisas que foram ditas e não foram ditas ao longo de meses de manhãs, com o orvalho no capim e araucárias jovens e valetas escavadas na terra argilosa. Flávio virou o rosto para ela.
Havia nos olhos dele algo que ela havia visto em fragmentos ao longo de tudo isso. Não exatamente um sentimento revelado, mas a guarda um pouco mais baixa do que o habitual, como quando o sol passa numa nuvem fina e você vê a luz diferente por um segundo antes que a nuvem volte. Disse, com aquela voz calma que era a voz dele em todas as situações, que o futuro dela era dela para escolher. Sofia disse que sabia. E que por isso mesmo estava escolhendo ser honesta agora, enquanto havia tempo de ser honesta de um modo que não magoasse ninguém desnecessariamente. Flávio ficou olhando para ela por um momento. Depois disse, muito devagar, que havia muita coragem nessa honestidade. Sofia disse que havia necessidade e que às vezes era difícil dizer a diferença. Outro silêncio. O sol queimava o ombro dela. Longe, o córrego Figueira fazia o som fraco de água correndo em volume menor do que devia. Flávio virou de volta para a valeta. Disse que o sistema estava funcionando melhor do que esperava naquele trecho, que a água estava seguindo o curso planejado, que a terra argilosa estava retendo a umidade do modo calculado, que se a chuva viesse em mais 2 semanas, a colheita de inverno dos 3 vizinhos tinha salvação. Era mudar de assunto, mas de um modo muito específico, não o recuo de quem está fugindo. Era o jeito de quem precisa de um momento para assentar o que chegou, e que ao mesmo tempo abre uma porta pequena, discreta, para mais tarde. Sofia ficou olhando para o perfil dele por um segundo. Depois, olhou para a valeta também e disse que o sistema havia sido uma ideia muito boa. Flávio disse que a ideia era de graça. O difícil havia sido o trabalho. Sofia disse que o trabalho ele não havia feito sozinho. Ele disse que não havia feito. E havia uma coisa nova no tom dessa resposta, muito leve, quase imperceptível, mas presente, que era diferente de como teria dito a mesma frase 1 semana antes. Sofia voltou para a casa com a moringa vazia e o coração fazendo um barulho suave, que ela resolveu, por hora, deixar sem tradução. Foi numa noite do final da 3ª semana que Helmut pediu uma conversa a Ernst. Ernst o recebeu no escritório com a gravidade de costume. Helmut fechou a porta. Ficou de pé por um momento com aquela postura correta que era característica dele, antes de sentar. Havia nele, naquela noite, uma serenidade que Ernst não havia esperado. Não a serenidade de quem está confortável, mas a de quem chegou a uma conclusão depois de pensar muito e está em paz com ela. Disse que havia observado muito ao longo daquelas 3 semanas. A fazenda, o trabalho, as pessoas, o modo que as coisas funcionavam ali. Disse que havia aprendido coisas que não esperava aprender quando havia partido de Blumenau. Ernst perguntou o que havia aprendido. Helmut ficou um momento quieto, escolhendo as palavras com o cuidado de quem vai dizer algo que é ao mesmo tempo difícil e necessário. Depois disse que havia aprendido que Sofia era uma mulher extraordinária. Isso já sabia antes, mas havia aprendido o quanto. E que havia aprendido que extraordinário é uma qualidade que não se direciona por conveniência ou por planejamento, que tem curso próprio, como a água que encontra o caminho pela inclinação natural do terreno e não pelo que as pessoas gostariam que fosse mais fácil. Ernst ficou olhando para ele sem falar. Helmut disse, com a dignidade simples de quem está sendo mais honesto do que é fácil ser, que o coração de Sofia estava em outro lugar. Que havia percebido isso não de nenhum modo inadequado. Não havia nada a apontar, nenhuma palavra fora do lugar, nenhum comportamento que pudesse ser chamado de errado. Mas havia o modo que certas pessoas prestam atenção uma na outra, de um jeito que não engana quem sabe olhar sem pressa e sem expectativa previamente formada. E que forçar o caminho seria fazer mal a todos envolvidos. Disse que ia partir na manhã seguinte.
que continuaria tendo pelo nome da família Brandt o mais alto respeito, e que esperava, com sinceridade genuína, que Sofia encontrasse o que procurava. Ernst ficou em silêncio por um tempo, que era mais longo do que o esperado. Depois se levantou, foi até onde Helmut estava, e apertou a mão dele com a firmeza específica do aperto que diz você é um homem de honra, sem precisar das palavras. Helmut partiu na manhã seguinte, cedo, antes do sol estar alto. Sofia o despediu na varanda com cortesia genuína e com gratidão, que não era performática. A gratidão de quem foi respeitada de um modo que não precisava ser e que por isso importa mais. Helmut inclinou a cabeça, subiu na charrete e foi embora pela estrada de terra vermelha. Ernst ficou na varanda olhando até a charrete desaparecer na curva do caminho. Ficou ali por um tempo depois disso também, olhando para o nada específico da estrada vazia. Depois olhou para o campo. No fundo do campo, Flávio estava trabalhando numa sessão de valeta. E Sofia estava do outro lado, com as botas no barro e o chapéu de palha, conversando com Flávio sobre algo que fazia com que ela apontasse um trecho do terreno e ele se abaixasse para examinar mais de perto e respondesse com aquela voz baixa de quem está avaliando com atenção real. Ernst ficou olhando para os dois por um tempo. Havia coisas que um pai leva anos para entender. Havia momentos em que a vida resolve apresentar a compreensão de uma vez, sem aviso, de um jeito que não deixa espaço para fingir que não chegou. Ernst era um homem inteligente. Sabia reconhecer os dois tipos. Foi para dentro da casa. Sentou na cadeira de couro perto da lareira fria e ficou pensando por um tempo que era suficiente para chegar onde precisava chegar. A quarta semana de seca foi a mais dura de todas. O córrego Figueira havia baixado a menos de um terço do volume normal, e havia trechos onde as pedras do leito apareciam secas e brancas sob o sol, como ossos de uma coisa que ainda estava viva, mas com dificuldade. Os Kurnen haviam perdido parte do plantio de aveia na encosta norte, onde o terreno não segurava umidade suficiente, mesmo com o sistema de irrigação. Os Macedo estavam racionando água para o gado com uma ansiedade crescente de quem faz conta, sabendo que a conta pode não fechar. E em Vila dos Pinheiros, o assunto nas conversas havia mudado para um único tema, quando voltava a chuva. Flávio trabalhava de sol a sol. As valetas principais do sistema de irrigação já estavam concluídas e em funcionamento em 3 trechos críticos das propriedades da várzea, distribuindo a água que restava do córrego com um critério que havia exigido cálculo e experiência. A água certa, no lugar certo, na hora certa, sem desperdício e sem favorecimento. Havia ainda 2 trechos menores que precisavam de atenção nas bordas do plantio dos Kunen e dos Macedo, e que exigiam mais dias de escavação antes de estarem prontos. E com Flávio trabalhava Sofia. Havia deixado o caderno de anotações de lado nessa semana. Não havia tempo para anotar, havia trabalho a fazer, e ela o fazia sem reclamação e sem teatro. As botas estavam sujas de barro até a canela. O chapéu de palha segurava o sol nas horas mais pesadas. Os cabelos loiros ficavam presos embaixo, com as mechas inevitáveis escapando na nuca e colando com o suor das horas de trabalho. Ela carregava ferramentas, movia terra, verificava o nível das valetas com aquele olho que havia aprendido a calibrar ao longo de semanas de observação cuidadosa, anotava as leituras de fluxo que Flávio havia ensinado a fazer, transmitia informações aos trabalhadores dos Schreiber em alemão claro e direto, que não deixava margem para interpretação errada. Flávio não disse nada sobre isso. Mas havia no modo que trabalhava perto dela, coordenando sem comandar, deixando espaço sem abandonar, ajustando o ritmo ao dela quando o terreno exigia trabalho conjunto, algo que estava além do profissional e que os dois sabiam, sem precisar nomear, ser de natureza diferente. Pedro via, Dona Ilse via.
Os trabalhadores dos Kunen que haviam vindo ajudar viam e não comentavam por respeito. O senhor Kunen próprio, que passava de tarde para checar o andamento, via, e havia no rosto desse homem de 60 anos, acostumado a avaliar gado e colheita e caráter de vizinho com o mesmo olho prático, uma expressão que era aprovação tranquila, do tipo que não precisa ser verbalizada porque é clara o suficiente. Numa tarde do 11º dia da 4ª semana, quando o sol estava pesado e o ar ressecado tinha aquele cheiro específico de terra que perdeu toda a umidade disponível, Flávio e Sofia estavam trabalhando juntos na valeta que ligava o trecho principal ao plantio de feijão dos Macedo. Um trecho complicado pelo tipo de solo argiloso que ali havia, que tendia a selar a superfície quando seco e impedia a água de penetrar do jeito certo. Era o trecho mais difícil do sistema inteiro, o que havia sido deixado por último exatamente porque exigia mais. Trabalhavam um de cada lado da valeta, abrindo o canal com enxadas, o ritmo dos dois sincronizado com aquela naturalidade que havia se desenvolvido ao longo de semanas. O sol batia no ombro, o único som era o das ferramentas na terra e, ao longe, o som quase inaudível do córrego que ainda corria, mas corria baixo. Sofia parou por um momento, pousou a enxada e ficou olhando para o trecho da valeta que haviam concluído. A luz da tarde batia nela de um jeito específico, cansada, real, com a terra nas botas e o suor na nuca, e os cabelos loiros presos debaixo do chapéu, absolutamente presente naquele campo e naquele trabalho, de um modo que era genuíno em cada detalhe. Flávio também parou. Estava olhando para o mesmo trecho da valeta, avaliando o nível. Mas numa fração de segundo, o olhar saiu do trabalho e foi para ela. E foi lá e voltou antes que pudesse ser chamado de algo mais do que acidental. Mas Sofia sentiu. Não havia como não sentir. Ela não disse nada. Voltou à enxada. O trabalho continuou. Mas havia no campo, naquele fim de tarde com o sol pesado e a terra seca e o sistema de irrigação a dias de estar completo, alguma coisa que estava muito próxima de ser dita e que precisava apenas do momento certo para existir em palavras. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários dizendo que chegou, porque isso significa o mundo para nós. E se ainda não deixou o seu like, esse é o momento. Agora vem que essa história está chegando no ponto mais bonito. Foi no 12º dia da 4ª semana de seca que o sistema de irrigação que Flávio havia projetado mostrou do que era capaz de verdade. O trecho sul do terreno dos Kunen, que havia sido o mais crítico, o que os trabalhadores mais pessimistas da região haviam dado como perdido já na 2ª semana da estiagem, havia ficado úmido o suficiente para que o plantio de trigo de inverno sobrevivesse. A aveia estava comprometida em parte, mas não perdida. A fazenda Brandt, com o sistema de valetas principal funcionando havia 2 semanas, havia mantido umidade suficiente nos canteiros de erva-mate para que os arbustos passassem pela estiagem sem dano permanente. E o plantio de feijão dos Macedo, graças ao trecho difícil que Flávio e Sofia haviam concluído 2 dias antes, depois de horas de trabalho cuidadoso no solo argiloso, estava vivo e possível. Não era milagre. Era trabalho, cálculo paciente, suor de semanas e o tipo de conhecimento que vem de anos de observar a terra com atenção total. Mas no resultado final parecia milagre e às vezes parece suficiente para a gratidão que as pessoas sentem quando o que era quase perdido foi salvo. O Sr. Kunen foi pessoalmente à fazenda Brandt para agradecer a Flávio. Era um homem de poucas palavras, de mãos grandes e rosto queimado de sol, com os olhos azuis claros de descendente de imigrante que tinha um jeito de olhar diretamente que não deixava dúvida sobre o que estava sentindo. Quando apertou a mão de Flávio no gramado de frente da fazenda,
O fez com a seriedade de quem entende o peso do que está agradecendo. Não apenas o sistema de irrigação, mas o inverno das 3 famílias que havia sido salvo por causa dele. Disse que o Flávio havia feito uma coisa que a região não ia esquecer, que era um homem que Vila dos Pinheiros podia se orgulhar de ter. Ernst estava na varanda e ouviu cada palavra. A chuva chegou na quinta-feira seguinte, no início da tarde, com aquele aviso dos trovões distantes que o sul costuma dar antes de abrir o dilúvio. O céu ficou cinza e carregado em menos de 1 hora. Aquele cinza específico de chuva pesada que é ao mesmo tempo ameaçador e profundamente bem-vindo quando a terra estava com sede há 6 semanas. E quando a chuva caiu, veio com aquela força generosa das chuvas que demoram para chegar. E chegam com tudo de uma vez, sem parcimônia, como quem estava com culpa pela demora e resolveu compensar de uma vez. O cheiro da terra molhada subiu do campo vermelho com uma intensidade que era quase física. Aquele perfume que não tem comparação, que mistura o mineral da terra úmida com o vegetal do capim que respira de novo, que entra pelo nariz e vai fundo e diz de um jeito que as palavras não conseguem que tudo vai ficar bem. Algumas pessoas pararam o que estavam fazendo só para respirar. Dona Ilse foi à janela da cozinha e ficou olhando a chuva bater no jardim das roseiras de Dona Rita com uma expressão que era emoção sem precisar de explicação. Pedro, que estava capinando perto do estábulo, levantou o rosto para o céu e fechou os olhos por um segundo. Flávio estava na beira do córrego Figueira quando a chuva começou. Havia ido checar o nível do córrego pela última vez antes do fim do trabalho do dia, e estava parado na margem, olhando para o leito que havia baixado tanto ao longo das semanas, e que agora começaria, com aquela primeira chuva de peso real, a encher de volta. Ficou parado, deixando a chuva cair nos ombros e no chapéu, olhando para o córrego que começava a ganhar volume com uma pressa silenciosa e satisfeita, como se estivesse com pressa de voltar ao que devia ser. A água subia devagar no primeiro momento, engrossando primeiro nas partes mais altas, depois descendo para o trecho onde ele estava com aquela consistência crescente, que é o som mais bonito que existe depois de uma seca longa. Sofia apareceu ao lado dele 1 minuto depois, sem chapéu, com a chuva já encharcando o cabelo loiro que escorria em ondas pelo pescoço e pelo ombro, preto de molhado nas pontas, onde o dourado havia sumido temporariamente. Parou ao lado dele sem dizer nada, olhando para o córrego que enchia com aquele silêncio contemplativo que às vezes os dois compartilhavam sem precisar planejar. A chuva batia na superfície da água, fazendo círculos que se cruzavam e se multiplicavam. Aquela geometria da chuva, que é sempre a mesma e que nunca cansa de olhar. O som era denso, cheio, o tipo de chuva que apaga o resto do mundo por um tempo e cria ao redor de 2 pessoas um espaço que pertence só àquele momento. Ficaram assim por um tempo que era mais longo do que qualquer observação meteorológica exigia. A chuva molhava os dois igualmente. A camisa de Flávio pesada e escura, os cabelos de Sofia completamente soltos, agora que o chapéu havia ficado lá no campo. O dourado transformado em cor de mel escuro, de tanto molhado. O córrego subia devagar, ganhando largura primeiro, depois profundidade. Depois aquele som de água que corre com convicção que havia sumido há 6 semanas e que voltava agora como alguém que foi embora sem avisar e volta sem explicação, e o simples fato de estar de volta é suficiente. Sofia havia trabalhado aquelas 6 semanas com a mesma seriedade que colocava em tudo, sem reclamação, sem a necessidade de que alguém reconhecesse o que estava fazendo. Sem usar o trabalho como moeda de troca para nada. Havia aprendido o sistema de irrigação do começo ao fim. Havia traduzido cartas para o Schreiber às 10 da noite à luz de lamparina quando havia necessidade. Havia ficado de joelhos no barro do trecho argiloso dos Macedo, ajudando a nivelar a valeta até que a terra cedeu do jeito certo.
E havia feito tudo isso com aquela qualidade que era a qualidade dela em tudo, inteiramente sem reservas, como quem não sabe fazer de outro jeito. Flávio havia observado isso durante as 6 semanas e havia entendido, com aquela clareza específica de quem passou muito tempo aprendendo a ler o que as coisas são de verdade e não o que parecem ser, que o que estava ao lado dele, na beira daquele córrego, era exatamente o que havia sido durante todos os meses desde março. Completo, real e mais seu do que qualquer coisa que o mundo havia tentado dizer que era possível. Depois, Flávio disse o nome dela. Só o nome. Sofia. Ela virou o rosto para ele. A chuva escorria pelo rosto dos dois, pelo queixo, pelo pescoço, encharcando as roupas com aquela indiferença generosa da chuva que trata todos igualmente. Havia na expressão de Flávio algo que ela havia visto em fragmentos ao longo de meses: o humor, a atenção, o cuidado, a contenção deliberada. E que agora estava ali inteiro, sem fragmentação, sem a guarda levantada. Olhando para ela com aquela honestidade tranquila, que era o modo mais verdadeiro e mais completo que ele tinha. Ele disse, com aquela voz calma e deliberada que era a voz dele em todas as circunstâncias da vida, que sabia que não tinha nada a oferecer que o mundo chamaria de digno do nome dela, que sabia quem ela era e quem ele era. Mas disse que se ela algum dia decidisse que essas coisas não eram o que importava, que se ela decidisse que o que importava era outra coisa, o tipo de coisa que ele não tinha palavras bonitas para descrever, mas que havia entre eles desde aquela manhã de março em que ela havia tentado domar Ventania e ele havia ficado parado na cerca como um idiota não conseguindo ir embora. Parou por um segundo. O córrego subia. A chuva continuava. Disse, muito simplesmente, que se ela decidisse isso, ele ia passar o resto da vida inteira fazendo com que ela nunca se arrependesse, que era tudo o que tinha para oferecer e que era tudo o que havia. Sofia ficou olhando para ele por um tempo, que estava cheio de chuva e de silêncio e de todas as coisas que os meses anteriores haviam construído sem que nenhum dos dois tivesse dado o nome certo para nenhuma delas. As manhãs de araucária, as tardes de valeta, a égua que aprendeu a confiar, os livros em alemão traduzidos em voz baixa à beira de um canteiro de feijão, os olhares que duravam um segundo a mais do necessário, o silêncio que soava diferente depois que ela passava. Depois disse, com aquela voz direta e honesta que era o jeito dela dizer as coisas que realmente importavam, sem ornamento, sem rodeio, com a clareza de quem diz exatamente o que quer dizer, que ele tinha tudo, que tinha tudo que importava para ela, e que o resto era só ruído do mundo, e o mundo às vezes esquecia de checar se o ruído que fazia dizia alguma coisa que valia a pena ouvir. A chuva continuou caindo, o córrego continuou enchendo. Ventania, no pasto lá atrás, ficou parada sob a chuva com aquela placidez de égua, que aprendeu que o mundo é seguro quando as pessoas certas estão por perto. E Flávio Carvalho, pela primeira vez em muitos anos de aprender a não querer o que não era seu, percebeu com a clareza tranquila das coisas que ficam, que o que havia na beira do córrego Figueira, naquela tarde de chuva de junho de 1923, era completamente seu, e que era a melhor coisa que a vida havia lhe dado. Ernst Brandt chamou Flávio para uma conversa no dia seguinte. Não no escritório, no alpendre lateral da casa, onde havia 2 cadeiras de madeira que Dona Rita havia colocado anos antes para ver o jardim ao entardecer, e onde Ernst tomava o chimarrão da manhã quando queria pensar sem a formalidade do ambiente de trabalho. As cadeiras tinham os braços gastos de anos de uso, o mesmo gasto bom das coisas que servem muito porque funcionam bem. Os dois ficaram um tempo tomando chimarrão sem falar. Era um silêncio confortável do tipo que só existe entre pessoas que se respeitam há muito tempo. Não o silêncio de quem não tem coisa para dizer,
mas o de quem não tem pressa para dizê-la. Foi Ernst quem falou primeiro. Disse que havia observado Flávio por muitos anos, que havia visto como trabalhava, como tratava a terra, como tratava as pessoas ao redor, como tomava as decisões difíceis sem fazer alarido desnecessário, que havia confiado nele com a coisa mais importante que possuía, a terra que a família havia construído ao longo de gerações, com trabalho e paciência e renúncia. Flávio ouviu sem interromper. Ernst disse que havia passado as últimas semanas pensando em muitas coisas que havia dado como certas, sem examinar direito. Coisas que havia herdado dos pais, que os pais haviam herdado dos avós, que faziam parte de um modo de ver o mundo que havia funcionado para aquelas pessoas naquele tempo e que ele havia carregado sem questionar porque nunca havia tido razão suficiente para questionar. Ficou em silêncio por um momento, olhando para o jardim das roseiras, que a chuva do dia anterior havia coberto de pétalas derrubadas, mas que os arbustos, firmes e bem enraizados, mantinham ainda cheios de flores resistentes. Depois disse que havia reconhecido algo numa manhã recente, olhando do alpendre para o campo onde a filha e o arrendatário trabalhavam no sistema de irrigação. Que havia reconhecido o jeito que eles se moviam um na presença do outro, não de um modo que pudesse ser chamado de impróprio, nunca isso, nada que ele pudesse apontar, mas de um modo que ele reconheceu porque havia visto esse mesmo modo uma vez, muito tempo antes, quando olhava para a mulher que amaria pelo resto da vida. A voz de Ernst ficou um pouco mais baixa nos últimos segundos. Não era fragilidade. Era honestidade. Disse que Dona Rita havia sido muito clara, em vida, sobre o que queria para a filha. Rita havia dito mais de uma vez e de modos diferentes que queria que Sofia se casasse com um homem de caráter, não de nome. Não de herança familiar, de caráter, da coisa real que fica quando você tira tudo o mais que o mundo coloca por fora. Ernst ficou olhando para Flávio. Depois disse que o caráter do Flávio ele conhecia melhor do que qualquer outro no mundo, que havia visto esse caráter ser testado e sair intacto mais vezes do que podia contar, que havia visto esse caráter salvar o inverno de 3 famílias com inteligência e trabalho e sem esperar nada além do que era justo esperar. Que havia visto esse caráter plantar araucárias, pensando nas próximas gerações e ensinar o irmão mais novo o que sabia para que o conhecimento não se perdesse. Disse que esse era o tipo de homem ao lado de quem uma mulher como Sofia podia construir uma vida inteira, e que ele, Ernst Brandt, dava a palavra, com respeito, com reconhecimento que ainda estava aprendendo a ter de verdade, mas que estava crescendo, porque os homens que são honestos continuam aprendendo até o fim. Flávio ficou olhando para o velho Ernst por um momento. Havia nele, naquele instante, uma emoção que era grande e que escolheu não deixar transbordar. Não por orgulho, mas por respeito ao momento e à dignidade do homem que estava na cadeira à sua frente. Depois disse, com a voz um pouco mais baixa do que o habitual, que não havia no mundo palavras suficientes para o que aquilo significava. Ernst disse que não precisava de palavras. Disse que levasse a filha dele bem. E que plantasse mais araucárias. Flávio disse que plantaria. Ernst assentiu. A conversa havia terminado, mas nenhum dos dois se levantou imediatamente. Ficaram mais um tempo tomando chimarrão no alpendre, olhando para o jardim das roseiras de Dona Rita, que a chuva havia renovado, com as flores mais abertas do que estavam na véspera, e o silêncio entre eles era diferente do que havia sido uma hora antes, mais leve, mais cheio de futuro, do jeito que ficam as coisas quando algo que estava pesado finalmente encontra o lugar certo. 5 anos depois, em agosto de 1928, o sol da tarde batia diferente na propriedade que havia sido chamada de Fazenda Brandt por tanto tempo e que agora tinha um outro nome, Fazenda Brandt e Carvalho,
conforme o contrato de sociedade lavrado em cartório no ano de 1924, com o reconhecimento formal de quem havia sido sócio de fato por uma década e sócio de papel, finalmente a partir daquele dia. O campo ainda era o mesmo. Os pinheiros ainda eram os mesmos, crescidos e mais sólidos agora do que quando Flávio havia chegado à fazenda com 15 anos e olhos que ainda estavam aprendendo a ler aquela terra. O cheiro de erva mate ainda era o mesmo no final da tarde, quando o vento do norte trazia o perfume dos canteiros na direção da casa. Mas para quem havia estado lá desde o princípio, as mudanças eram visíveis em cada detalhe, do jeito que os anos bons deixam mudanças, não barulhentas, mas sólidas, enraizadas, reais. O galpão de erva mate havia crescido, uma ala nova, de madeira de lei mais clara que o resto, construída no segundo ano de sociedade, para comportar a expansão que Flávio havia planejado e que Sofia havia ajudado a viabilizar com os contatos comerciais que construíra em Florianópolis durante os anos de colégio. As valetas do sistema de irrigação que havia sido concluído na seca de 23 eram agora parte permanente da paisagem das 3 propriedades da várzea, usadas todo o ano seco e mantidas com um cuidado coletivo que havia transformado a colaboração de emergência em hábito de vizinhança. O Sr. Kunen, que havia envelhecido bem nos últimos 5 anos, mencionava Flávio pelo nome toda vez que falava sobre a estiagem de 23, como se o homem fizesse parte da história da terra daquele lugar, que era exatamente o que era. A casa que Flávio e Sofia haviam construído ficava no limite norte da propriedade, exatamente na entrada do mato onde as araucárias mais velhas começavam. Era uma construção de madeira com varanda larga e janelas grandes que deixavam entrar o vento dos pinheiros e o cheiro de campo nas manhãs. O mesmo tipo de janelas da casa grande, porque Sofia havia insistido nisso e Flávio havia descoberto ao longo dos primeiros anos de casados que as insistências de Sofia tinham uma taxa de acerto que tornava a resistência filosoficamente questionável e praticamente inútil. A varanda tinha 2 cadeiras de vime que eles haviam comprado na cidade e uma pequena mesa entre elas, onde ficava a garrafa de chimarrão nas tardes. As araucárias que Flávio havia plantado 12 anos antes agora faziam sombra real. Não a sombra leve das mudas jovens, mas a sombra boa e firme de árvore adulta que encontrou a sua terra e ficou. As copas pontiagudas desenhavam contra o céu do entardecer, aquelas silhuetas que eram o símbolo mais característico daquele sul, inconfundíveis, particulares, permanentes. Naquela tarde de agosto de 1928, o sol estava descendo devagar atrás das araucárias e transformando o campo em camadas de dourado e sombra azul. O ar estava frio com aquele frio seco do inverno sul brasileiro que não pesa, mas que se sente nos ossos de um modo que é agradável quando se está dentro de roupas boas e com um chimarrão na mão. Sofia estava na varanda com um livro aberto no colo. Um livro sobre climatologia e padrões de chuva no sul do Brasil, que havia chegado da capital na última remessa dos Correios, com anotações nas margens que ela havia começado a fazer durante a primeira leitura. Aquela letra miúda e inclinada, que era a dela desde que aprendeu a escrever. Ela lia com aquela concentração que aparecia no rosto dela como leveza, o lábio levemente roído no canto, a cabeça inclinada para a direita, os olhos cinza esverdeados, movendo-se pelo texto com a atenção de quem está genuinamente interessada e não fingindo. Flávio chegou do campo quando o sol já estava quase no horizonte. As botas tinham terra vermelha até quase o tornozelo. Sinal de que havia passado parte da tarde no trecho mais úmido dos canteiros de erva, onde o solo argiloso guardava a umidade das chuvas da semana anterior e cedeu um pouco mais do que o esperado com o peso. A camisa de algodão grosso estava com a marca do trabalho do dia.
Ele subiu os degraus da varanda com o passo calmo e regular de sempre, o mesmo passo de sempre que Sofia havia aprendido a reconhecer pela audição antes de vê-lo, que tinha aquele ritmo específico de homem que não tem pressa desnecessária e não perde tempo com nenhum passo. Sofia levantou os olhos do livro quando ele chegou. Não disse nada. Ele se sentou na cadeira ao lado dela. Passou o braço pelos ombros dela com a naturalidade de quem faz isso todo dia, porque todo dia é a coisa certa a fazer. E ficou olhando para o campo que o sol estava cobrindo de ouro. O mundo estava quieto daquele jeito específico das tardes de inverno. Sem vento, sem barulho de chuva, apenas o som distante de algum pássaro no mato de araucárias e ocasionalmente o mugido suave de uma das vacas lá no curral. Pedro havia passado de tarde para deixar uma encomenda que havia buscado na vila por favor do irmão, e tinha ficado para tomar chimarrão e contar das novidades da família Macedo, com quem havia se ligado nos últimos anos pela vizinhança próxima e pelo trabalho de colheita compartilhada. Havia saído à meia hora, com o sorriso de sempre e a despedida barulhenta de sempre, gritando do portão que voltava amanhã cedo porque tinha serviço. Flávio havia gritado de volta que estava bom. Pedro havia acenadado com o chapéu sem olhar para trás, porque Pedro sempre havia achado que olhar para trás na despedida era reconhecer que estava indo embora, e ele preferia assumir que estava apenas passando para o próximo momento. O silêncio que ficou depois que Pedro foi embora era aquele tipo particular de silêncio que só se encontra em lugares onde as pessoas estão muito à vontade uma com a outra. Não o silêncio da falta de coisa para dizer. Havia muita coisa para dizer sempre. Eles eram os dois pessoas que tinham muita coisa dentro e o mundo era grande. Era o silêncio de quem sabe que tudo o que precisa ser dito tem o seu momento, e que esse momento específico era para ficar quieto e olhar para o campo. Sofia fechou o livro no colo devagar, marcando a página com uma folha seca de araucária que havia usado como marcador há semanas. Estava olhando para as árvores que Flávio havia plantado, mais altas agora, mais sólidas, com aquelas copas que pareciam desenhos recortados contra o céu que escurecia do azul para o azul mais escuro para o primeiro roxo do entardecer. Disse, sem olhar para ele, que havia uma coisa que sempre quis perguntar e que havia chegado a hora de perguntar. Flávio disse que ela devia perguntar então. Ela perguntou o que ele havia visto naquela manhã de março de 1923, quando ficou parado na cerca, olhando para ela e para a ventania e não foi embora. Que é o que qualquer pessoa razoável, não sendo responsável pelo serviço daquele pasto, teria feito. Houve um silêncio curto. Naquele silêncio, o último sol desapareceu atrás das araucárias e o campo ficou naquela luz cinza dourada dos minutos depois do pôr do sol, que é uma das mais bonitas e que dura pouco. Depois Flávio disse que havia visto alguém que entendia que a entrada certa é sempre pela segurança, não pelo espaço. Sofia virou o rosto para ele. Ele estava olhando para o horizonte que havia ficado rosado nas nuvens baixas, mas havia no canto esquerdo da boca aquele levantamento mínimo, milimétrico, deliberado, aquele humor seco e preciso que aparecia para quem prestava atenção e que ela havia aprendido a esperar e a gostar de encontrar. Sofia riu. Aquela risada baixa e genuinamente surpresa, que era o jeito dela rir, que era igual a 5 anos e que Flávio havia concluído com a convicção tranquila de quem chegou a uma certeza através de observação longa e cuidadosa, que poderia ouvir por mais 50 sem nunca enjoar. As primeiras estrelas apareceram no céu do sul antes que o roxo terminasse de escurecer, aquele céu imenso e escuro que parece estar mais perto no inverno. Quando o ar está seco e limpo e o mundo está quieto o suficiente para ver as coisas como são. A Via Láctea começaria a aparecer em meia hora, como aparecia toda noite de inverno sem lua, aquela faixa de luz antiga que os dois haviam aprendido a identificar juntos numa noite do primeiro ano de casados,
com um livro de astronomia que Sofia havia encomendado especialmente. O ar cheirava a erva mate e a fumaça de lenha que vinha da cozinha, onde Dona Ilse, que havia pedido para continuar trabalhando na casa e que ninguém ousou contradizer, porque a Ilse era a Ilse, e o café da Ilse era um argumento que se sustentava sozinho, estava preparando o jantar com a exatidão de sempre. Flávio e Sofia ficaram na varanda um pouco mais, com o braço dele nos ombros dela e os olhos dos dois no mesmo campo, nos mesmos pinheiros que cresciam devagar e certos como tudo que tem raiz boa e tempo suficiente e terra que vale a pena. Havia uma prateleira dentro da casa, na parede ao lado da janela que dava para as araucárias, que estava cheia de cadernos. Os cadernos de Sofia, encapados de couro, de tamanhos diferentes, com datas nas lombadas escritas a lápis. Cadernos de botânica, de climatologia, de observações do solo, de anotações sobre o comportamento da erva mate nas diferentes estações. E entre eles, misturados como se pertencessem ali desde sempre, havia outros cadernos, com a letra diferente, menor e mais angular, a letra de Flávio, que havia aprendido a escrever de novo em certo sentido, desta vez com os livros que Sofia trouxera, e com as noites de inverno em que os dois sentavam à mesa, e ele lia em voz alta, e ela explicava o que precisava de explicação, e ele anotava o que queria guardar. Havia naquela prateleira um tipo de história que não cabia em cartório nenhum. A história de dois adultos que haviam decidido, com a mesma seriedade com que decidiam qualquer coisa importante, que o conhecimento de um ia enriquecer o do outro, e que o resultado ia ser maior do que qualquer um podia ter chegado sozinho. Era, em todos os sentidos que importavam, exatamente o futuro que ele havia visto naquela tarde de maio na cerca. O futuro deles dois, construído com as mãos deles dois, no pedaço de terra que agora tinha o nome dos dois no papel de cartório, e que havia sido deles de um jeito mais profundo do que qualquer papel alcança muito antes de qualquer cartório. Flávio Carvalho tinha aprendido cedo a não querer o que não era seu, e havia aprendido tarde, mas havia aprendido que às vezes o que parece não ser seu é o que mais é. Que as divisões que o mundo coloca entre as coisas são reais enquanto o mundo as sustenta, e que quando a vida apresenta algo que é verdadeiro de um modo que vai além das divisões, a coisa mais sábia e a mais corajosa é a mesma: reconhecer o que está à frente e não ir embora. Havia ficado parado numa cerca em março de 1923, olhando para uma moça que não desistia de uma égua que não queria ser domada. Havia ficado porque havia reconhecido alguma coisa, e havia ficado certo. As araucárias que havia plantado 12 anos antes agora faziam sombra real no campo que era seu. O córrego Figueira corria pleno, a terra vermelha do sul estava úmida e fértil. E Sofia estava ao lado dele com os cabelos loiros, que o sol ainda transformava em ouro quando batia do ângulo certo, com os olhos cinza esverdeados que ainda o olhavam com aquela franqueza direta que não pedia desculpa por ser honesta, com os cadernos que enchiam a prateleira inteira da sala e que ele havia aprendido a ler ao lado dela nas noites de inverno, devagar, com aquela paciência que era o jeito dele aprender tudo que realmente importava. Tinha, acima de tudo, uma vida construída com as mãos, não do jeito que o mundo havia previsto. Não do jeito que as distâncias do tempo e do lugar haviam sugerido que devia ser, mas do jeito que acontece quando dois adultos que prestam muita atenção um no outro descobrem, no fundo, que a entrada certa é sempre pela segurança, e que segurança, quando é verdadeira e construída com trabalho honesto e coração inteiro, é o amor mais bonito e mais duradouro que existe.